Olá, seres vivos. Se eu te perguntasse qual seria o animal mais estranho que você já conheceu, que resposta você me daria? Se a resposta for relacionada a algum espécime contemporâneo, certamente isso fica bem menos impactante quando olhamos para o passado do nosso planeta. Pois apesar de inegavelmente existirem animais assustadores e bizarros atualmente, a pré-história já concebeu ao nosso mundo faunas tão surreais e deslocadas que fazem parecer que o passado do nosso planeta foi literalmente uma terra alienígena. Por isso, no vídeo de hoje nós vamos explorar esses momentos sombrios da história, conhecendo o iceberg dos animais extintos estranhos. Mas antes eu quero dar uma dica para você que ainda não conhece a Rollstore. A Rollstore é uma loja online de produtos digitais especializada na venda de jogos, chaves digitais e até assinaturas de serviços de streaming. A vantagem de comprar com a Rollstore é que os produtos que eles oferecem são muito acessíveis, pois eles trabalham com preços abaixo do padrão do mercado, oferecendo chaves que são disponibilizadas a partir de R$19,90. Mas isso fica ainda melhor com os chamados jogos offline, e por um custo muito baixo você tem acesso a jogos sem depender de internet para aproveitar campanhas e histórias em jogos single players. E se você ficou interessado, eu vou deixar o link do site deles na descrição desse vídeo e também no comentário fixado. Mas para te ajudar mais ainda, usando o meu cupom KFAL nas compras, você ganha um desconto exclusivo em produtos da loja. Então não perca tempo e acesse agora mesmo a Rollstore pelo link de acesso aqui embaixo. Agora, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Uma espécie que sem dúvidas dispensa apresentações. O nome Megalodon já é amplamente conhecido na cultura pop por retratar o maior tubarão que já existiu no nosso planeta, o que já o levou a ser referenciado em várias mídias como filmes e jogos. Vivendo desde o Mioceno inferior até o Plioceno, o Megalodon foi uma espécie que viveu de aproximadamente 23 a 3,6 milhões de anos atrás. Seu nome faz referência direta ao seu tamanho, que significa dente grande. Porém, mesmo que ainda seja conhecido por seu tamanho e considerado um dos maiores predadores que já existiram, muito do que se sabe sobre o Megalodon vem de vestígios fragmentários não muito conclusivos, o que o leva a ser uma espécie ainda nebulosa em questão de aparência e tamanho máximo que permanecem incertos. Esse tubarão também tem uma presença marcante em lendas, sendo especulado por alguns como uma espécie que ainda possa existir nos oceanos do planeta. Porém, essas teorias são obviamente infundadas, tendo em vista que uma das razões pela extinção do Megalodon foi devido ao resfriamento dos oceanos, o que na prática tornaria impossível existir nos mares atuais por vários fatores. O Dunkleosteus foi um placodermo pré-histórico que viveu durante o período Devoniano há cerca de 360 milhões de anos atrás. Bem como o Megalodon, o Dunkleosteus é conhecido por ser o topo da cadeia alimentar de sua época, o que se explica por sua estrutura robusta com 4 toneladas de peso e uma mordida extremamente poderosa somada a uma velocidade de sua mandíbula que se especula poder fechar em uma grande velocidade. O mais fascinante e assustador sobre essa espécie é sua carapaça muito resistente que proporciona uma armadura natural para o peixe, o que o torna uma espécie assustadora mesmo que grande parte de seus fósseis ainda não tenham sido descobertos, sendo que até o momento só existem fósseis descobertos referentes ao seu crânio, o que faz com que as reconstruções baseadas no resto do corpo do Dunkleosteus são apenas baseados em outros placodermos. Essa espécie é bastante referenciada na internet por ser um meme bem recorrente. Você certamente nunca ouviu falar do nome desse animal, mas sem dúvidas você já viu a imagem dele circulando na capa de alguns vídeos ou imagens aleatórias da internet. Esse animal, chamado Sacabambaspis, foi um peixe do Ordoviciano que habitava as margens continentais de um supercontinente meridional chamado Gondwana. Ele media cerca de 35 centímetros de comprimento total e era pertencente aos Ostracodermi, que se refere a um grupo de animais invertebrados sem mandíbula, além de também ser coberto por grandes placas de armadura por todo o seu corpo.
A popularização desse peixe na internet foi devido ao formato peculiar de seu crânio, com olhos saltados localizados na parte da frente do rosto, como se pode notar. Contudo, a representação mais popular dessa espécie, que o levou a ser bem conhecido, se intensificou em junho de 2023, depois de uma postagem do Twitter de agosto de 2022 viralizar na plataforma. Esse modelo foi criado pela paleontóloga Helga Mark-Kurik para uma exposição de 1995. E o modelo não é completamente preciso, pois foi feito com imprecisões anatômicas e pelo uso de olhos de bonecas que foram comprados pela paleontóloga em uma loja de artesanatos. O que explica o fato dos olhos serem tão expressivos e marcantes na imagem conhecida. Bem, mesmo que eu ainda vá falar sobre criaturas terrestres, durante o vídeo você vai perceber como o mar foi bem esquisito em alguns períodos da história. Anomalocaris foi um espécime com alguma pouca relação com os artrópodes que viveu durante o Cambriano, e ele é tão antigo que é referido como sendo o primeiro superpredador que já existiu. Isso porque, apesar de ser relativamente pequeno para nós, em comparação às criaturas de sua época, ele era gigantesco. Não é difícil perceber como a biologia desse animal define uma criatura completamente estranha, algo que inclusive é referenciado em seu nome, que significa camarão estranho. Ele possuía uma cabeça grande, um par de olhos com uma visão extremamente avançada e uma boca bem peculiar, formada por um anel de placas que se contraía para esmagar suas presas, que consistiam em animais de corpo mole, que teoricamente incluíam também trilobitas, apesar de haverem contradições quanto a essa última hipótese. Certamente o Anomalocaris é uma das espécies mais estranhas da história, mas não é o único estranho do período em que viveu, pois o Cambriano foi um período bem conturbado da história do planeta e discutiremos mais sobre isso no decorrer do vídeo. Gliptodontes foram mamíferos que existiram há aproximadamente 10 mil anos atrás, compartilhando sua existência com os primeiros seres humanos. Como se pode notar por sua aparência, o Gliptodonte compartilha de um ancestral em comum com o tatu, que por acaso pode ser definido como um tatu gigante em si, só que armado com uma cauda espinhosa e uma carapaça bem mais resistente. A ideia de ser um animal que coexistiu com humanos do passado é explicado também com a ideia dele ser um alvo constante de caça dos mesmos, que além de utilizarem como fonte de alimento, também se aproveitavam de sua carapaça para a criação de abrigos. Essa espécie existiu em abundância no Brasil, tanto que existem cerca de 7 espécies descritas de gliptodontes que habitaram no nosso país. Pelo nome, talvez você não consiga identificar do que se trata, mas certamente essa também é uma espécie que você já deve ter visto em algum lugar, por ter acabado virando um meme na internet. Sendo que eu estou falando desse animal curioso que, em um momento motivado por sua curiosidade, decidiu abrir mão de seu habitat natural para explorar a desconhecida terra do planeta. Decisão que eventualmente resultou no surgimento e evolução dos seres humanos. O Tiktaalik é de forma prática o animal que representa a transição dos vertebrados aquáticos para os terrestres, mais tarde sendo responsável pela origem dos tetrápodes, que são basicamente os animais de 4 patas, fazendo da descoberta dessa espécie um marco absoluto da ciência para entender essa transição. Obviamente que essa transição não ocorreu simplesmente pelo fato do bicho ter ficado entediado ou curioso, mas sim por motivos biológicos, como principalmente o fato de viver em águas pobres em oxigênio, que o fazia eventualmente se rastejar para fora em terra firme. Apesar de ser retratado como um meme, a descoberta do Tiktaalik representa uma importância inestimável na ciência, definindo autenticamente um verdadeiro elo perdido. Essa é provavelmente uma das, se não a espécie mais estranha relacionada a tubarões já descoberta. Apesar da semelhança, o Helicoprion não é um ancestral dos tubarões modernos, mas sim um tipo de parente distante deles. Estima-se que este espécime tenha vivido há cerca de 280 milhões de anos durante o Carbonífero tardio, e seu nome Helicoprion significa serra em espiral. Nome que faz referência à sua característica mais marcante, que é a sua mandíbula em forma circular semelhante a uma serra. O Helicoprion, além de muito estranho, ainda é um espécime bem misterioso, pois os únicos fósseis conhecidos dele são precisamente de seus dentes. Então todo o resto do seu corpo ainda é um mistério paleontológico.
que no pior dos casos poderia ter um corpo ainda mais estranho, diferente do que é representado em desenhos paleoartísticos que se utilizam de referências de outros de seu meio para reconstruir o restante do seu corpo. Você pode perceber o quão enigmático é esse peixe para nós hoje em dia quando percebe que ainda existe incerteza quanto à real projeção de sua mandíbula, sendo que se você pesquisar por paleoartes do animal pode encontrar representações que mostram sua mandíbula projetada para dentro da boca, em formato circular, e já em outras pode encontrar o mesmo animal só que com a mandíbula em uma forma de serra projetada para fora da boca, o que naturalmente se deve por consequência da incerteza biológica em torno do animal. Sem dúvidas, a primeira coisa que me vem à mente quando vejo esse animal é: como diabos esse bicho podia se alimentar com uma boca dessas? Esse é o nome de uma criatura que mais uma vez prova como o Cambriano foi um episódio obscuro do planeta. Hallucigenia é um lobopódio que se descreve como uma das criaturas mais estranhas da história, sendo um animal tubular longo com até 10 pares de pernas e espinhos quase totalmente equivalentes acima do tronco. As propriedades surreais dessa criatura são notáveis pela própria dificuldade em se identificar a cabeça e a cauda nas extremidades, algo que por um tempo complicou a vida dos cientistas. Porém, depois de mais estudos, descobriu-se que a cabeça do animal fica localizada na extremidade mais longa, onde existe uma boca anteroventral e pelo menos um par de olhos. Muito mistério cerca a existência desse animal até os dias de hoje, havendo muitas afirmações envoltas em controvérsias. Mas desde suas revisões feitas por volta dos anos 90, o Hallucigenia é tido como um lobopodiano panartrópode. Obviamente ainda existem muitos estudos sobre esse animal, mas uma coisa curiosa sobre ele é que, muito por conta dessa natureza estranha, houve uma interpretação inicial quanto a ele que afirmava que o organismo em questão seria na verdade o apêndice de um outro animal maior desconhecido, algo que mais tarde foi corrigido. Por acaso houve um precedente quanto a isso referente ao Anomalocaris, mencionado anteriormente, que foi originalmente identificado como 3 criaturas separadas, antes de ser identificado como uma única criatura grande demais para sua época. Muito dessa concepção surreal do Hallucigenia pode ser percebido pelo seu nome, já que Hallucigenia significa literalmente alucinação, o que com certeza define muito bem esse animal como um todo. Uma coisa interessante de mencionar é que, mesmo sendo bem desconhecido, esse animal ganhou uma certa notoriedade por uma aparição no anime e mangá de Attack on Titan. E aqui vai um aviso de spoiler caso não tenha assistido até o final ainda. Pois como quem assistiu sabe, ele não só foi apenas retratado como uma criatura, como também a base estrutural do titã fundador do Eren que aparece no final do anime. O unicórnio de Magdeburg é o nome atribuído a uma espécie que na verdade nunca existiu de fato, sendo na verdade uma farsa criada pelo cientista Otto von Guericke reconstruído em 1663. O fóssil infame reconstruído pelo cientista era alegado como pertencente a uma espécie de unicórnio pré-histórico, quando na verdade se tratava apenas de um conjunto de ossos de um rinoceronte lanoso, espécie oriunda da Era do Gelo. E o resultado que se teve disso muito se deve pela limitação no conhecimento científico com relação à paleontologia com o estudo de animais extintos, o que gerou muita repercussão na época que foi tida pelo público e cientistas como a prova definitiva que unicórnios realmente já existiram no planeta. O que, como se nota, não passou apenas de um mal-entendido que mais tarde gerou o que é considerado hoje como uma das piores reconstruções já tidas na história. Uma coisa que eu não tenho dúvidas é que os tubarões modernos tiveram muitos, entre aspas, parentes estranhos no decorrer da história, e o Stetacanthus é mais uma prova disso. Esse animal viveu aproximadamente 350 milhões de anos atrás, durante o Devoniano tardio. Existem muitas características desse peixe que podem defini-lo como estranho, como pela existência de uma estranha nadadeira dorsal, mas principalmente pela barbatana dorsal, em um formato bem peculiar que lembra uma bigorna, que além de ser estranha também era coberta por um tapete de espinhos que se localizava tanto na barbatana quanto acima da cabeça.
Essa barbatana só era encontrada nos machos, e se acredita que ela teria uma função em auxiliar em rituais de acasalamento ou para assustar predadores em potencial. E eu não tenho dúvidas de que nesse segundo caso talvez tivesse realmente bastante resultado. Passando para a Terra, pode-se dizer que os atuais elefantes compartilham da mesma situação dos tubarões com relação a parentes esquisitos por entre a história. O Platybelodon foi um proboscídeo que viveu na Europa, Ásia e África durante o Mioceno. E naturalmente o que chama a atenção nesse animal é a notável projeção de seus maxilares longos e lábio superior em forma de tromba, como se fosse uma imaginação do que seria um elefante se no lugar da tromba tivesse uma boca. Literalmente. É seguro dizer que essa configuração define o Platybelodon como um animal de aparência bem única. Quando em vida, ele era um pouco menor do que os elefantes modernos, chegando a aproximadamente 3 metros de comprimento e pesando de 1 a 4 toneladas. A etimologia completa do Platybelodon é um tanto obscura, mas se sugere que o nome completo seja traduzido para algo como dente de pá, dente de placa ou algo derivado disso. Certamente esse animal é o reflexo preciso dos horrores perdidos da pré-história. Obviamente que não poderiam faltar dinossauros nessa lista. E para falar sobre esse precisaremos voltar para o Cretáceo Médio, onde esse animal vivia. O grupo dos saurópodes é talvez o grupo mais fascinante de dinossauros que já existiu, pois se tratam dos imponentes e maiores animais terrestres que já existiram no planeta, caracterizados pelo corpo gigante e pescoço longo, podendo chegar a medidas impressionantes de até 35 metros de comprimento. Como é o caso, por exemplo, do Argentinossauro, tendo os maiores expoentes desse grupo animais como o Brachiosauro ou o Brontossauro, por exemplo. Mas sabendo dessas características, se torna ainda mais fascinante a ideia de que neste mesmo grupo existe um animal que se opõe a algumas delas, sendo então o Nigersaurus, que ao contrário dos outros saurópodes ostentava de um tamanho bem menor, com apenas 9 a 14 metros de comprimento e um pescoço bem mais curto. Mas talvez a característica mais curiosa desse animal é o fato de possuir um focinho largo com cerca de 500 dentes, que inclusive eram trocados rapidamente de forma natural a cada 14 dias. O que para o animal lhe proporcionava uma característica que o fazia se assemelhar a um tipo de cortador de gramas ambulante, além de também o fazer semelhante aos hadrossauros, que eram precisamente o que são conhecidos como dinossauros bico de pato, que possuíam focinhos planos como no caso do Nigersaurus. Vale dizer que, apesar de seu tamanho, o Nigersaurus não é o menor saurópode conhecido, sendo que esse título vai para o Omdenosaurus, um saurópode do Jurássico Inferior que media apenas 4 metros de comprimento, que eu acho ser uma espécie válida de ser mencionada pela curiosidade. Também conhecido como Monstro de Thule, essa criatura descreve o que é certamente uma das concepções mais estranhas de um animal da biologia. Thule's monstrum gregarium foi um vertebrado marinho que viveu em águas tropicais aproximadamente 300 milhões de anos atrás, durante o Carbonífero. Este ser estranho media em torno de 30 centímetros e é um tipo de parente longínquo das atuais lampreias. Seu corpo carrega semelhanças superficiais com o de uma lesma, mas divergindo completamente disso pela existência de um apêndice alongado e fino que termina no que parece ser um par de garras, ou no caso sua boca, além de também ter 2 olhos que se projetam para fora nas laterais. A descoberta do monstro de Thule foi um dos eventos mais intrigantes da ciência recente. Houveram muitas tentativas para classificá-lo, e que no final concluiu que o corpo desse animal é tão incomum que expandirá a diversidade de qualquer grupo que lhe pertence, mudando a maneira como pensamos propriamente sobre animais vertebrados. As conclusões que levam a esse pensamento se devem pelo fato de estruturas encontradas na criatura, que antes eram consideradas fibras musculares, cérebro trilobato ou cartilagens tectais, por exemplo, não são comparáveis com de outros vertebrados. Tudo isso leva à noção de que a bizarrice visual do monstro de Thule só é tão grande quanto o próprio mistério que o cerca. Sinceramente, essa é uma das coisas que você olha e não consegue acreditar que já foi um ser vivo algum dia. Parece facilmente como uma criatura que eu teria feito nos estágios iniciais de Spore, ou simplesmente uma entidade alienígena que não pertence ao nosso planeta.
Esse é o nome de uma criatura que não é tão comentada, mas ainda representa o maior peixe ósseo que já existiu no planeta. O Lidschitz, que provavelmente eu mencionei errado, era um paquicormídeo gigante que viveu durante o Jurássico, há cerca de 165 milhões de anos. E sim, esse bicho existiu junto com os dinossauros. Para representar o maior entre os peixes ósseos, esse animal ostentava de um tamanho de aproximadamente 21 metros de comprimento e 50 toneladas, o fazendo ser equiparável ao tamanho de um megalodon, ou até maior do que ele. Porém, apesar do tamanho assustador, pode-se dizer que ele não ofereceria muita ameaça para um ser humano quando em vida, pois o Lidschitz tinha uma dieta baseada em filtragem, semelhante ao de baleias modernas, se alimentando de toneladas de pequenos plânctons através da sucção da água. Por ser uma alimentação que requer um metabolismo muito lento, seria muito improvável que ele demonstrasse algum interesse em devorar coisas maiores como nós. Então, pelo menos teoricamente, não haveria perigo em nadar próximo dessa criatura. Mas sinceramente, eu é que não me atreveria. Mais uma vez falando sobre o Cambriano, Odontogryphus foi um animal que sinceramente não tem muito como você entender o que ele era se não olhando alguma imagem. E mesmo olhando ainda fica difícil de entender. Mas sim, ele era isso que você está vendo agora. Odontogryphus tinha um corpo achatado de 12,5 centímetros de comprimento, um tipo de concha localizada nas costas e com evidências de uma boca circular na parte de baixo do corpo. Como se pode notar, ele era como a sola de um chinelo ambulante. De acordo com estudos feitos sobre a espécie, aparentemente o Odontogryphus era uma espécie bem rara, correspondendo a menos de 0,5% dos organismos individuais encontrados dos mesmos leitos fósseis que ele foi encontrado. Obapinia é um animal conhecido apenas por sua única espécie, o Obapinia regalis, que foi uma criatura de corpo mole e tamanho modesto. E adivinha só você de que período que esse adorável ser existia? Pois é, o Cambriano. Eu gostaria de poder dizer que estamos falando de uma das espécies mais estranhas já descobertas, mas eu teria que repetir isso também muitas outras vezes durante o iceberg, como também por acaso já falei até agora sobre espécies anteriores. Mas mesmo assim, de fato é uma criatura bizarramente estranha. Tanto isso é verdade que durante a primeira apresentação do Obapinia em público, a plateia na primeira apresentação de sua análise simplesmente começou a rir. Obapinia foi mais uma vez uma criatura que mais parece com uma criação dos estágios iniciais de Spore. Ele era um ser invertebrado de 4 a 7 centímetros de comprimento, com 5 olhos e um apêndice alongado que terminava em uma estrutura em forma de garra, que como se nota era sua boca. A descoberta do Obapinia levantou muitos questionamentos na paleontologia que até hoje permanecem em debate. Por exemplo, pela ideia do quão pouco sabemos sobre animais de corpo mole, que geralmente não deixam fósseis. Você provavelmente já ouviu falar sobre espécies de plesiosauros ou no mínimo tem um breve conhecimento sobre o monstro do Lago Ness. E isso é um pouco útil para entender essa criatura. O Tanystropheus foi um réptil marinho que viveu há cerca de 240 milhões de anos durante o Triássico. Esse animal tinha uma certa relação anatômica com espécies de plesiosauros por compartilhar de um pescoço longo, apesar de não ser propriamente um. Mas o detalhe é que, ao contrário destes, o Tanystropheus se destacava por ter um pescoço absurdamente longo, característica que o levou a ser considerado por alguns como o fóssil mais notável dentre todos os répteis. Inicialmente se acreditava que o animal vivia na costa, mas depois de alguns estudos se concluiu que isso seria prejudicial para ele durante a vida, tendo em vista que o pescoço muito longo tornaria muito difícil sua locomoção em terra, o que levou à conclusão de que ele teria vivido a maior parte do tempo debaixo d'água, o que também lhe seria útil para caçar de forma sorrateira. Se acredita que o pescoço longo do Tanystropheus tenha sido uma das razões que o levaram à extinção, ou no mínimo que contribuíram para ser um animal muito vulnerável, pois com um pescoço tão longo outros predadores maiores teriam facilidade em abatê-lo por essa parte do corpo ser menor e mais frágil, o fazendo ser um alvo fácil para outras espécies. Se você tem medo de insetos, provavelmente não gostará de conhecer essa criatura.
Arthropleura foi um artrópode gigante do Carbonífero parecido com uma centopeia com nada menos do que 2,6 metros de comprimento, sendo considerado o maior miriápode já conhecido. Ainda é debatido o que esse animal comia quando era vivo, já que nenhum de seus fósseis até então foi encontrado com a boca preservada. No entanto, é bem aceito que ele tenha sido um carnívoro, por se acreditar que o mesmo possa ter tido um conjunto poderoso de mandíbulas. Devido a isso e também por seu porte colossal, se acredita que a Arthropleura tivesse poucos predadores. Como se já não fosse ruim o bastante conceber essa criatura em terra, de acordo com algumas hipóteses é acreditado que esse bicho também tinha capacidade de vagar por debaixo d'água, podendo também ter nadado em rios e lagos. Como já foi estabelecido até agora, o Carbonífero foi sem dúvidas um dos períodos mais aterrorizantes do planeta pela existência das mais variadas monstruosidades que o mundo já viu. E isso somado também com a fauna aterrorizantes de insetos e artrópodes gigantes. O que não se limita apenas ao caso da Arthropleura, mas também de outros como a Meganeura, que era um tipo gigante de libélula de 65 centímetros, ou também o Pulmonoscorpius, que era um escorpião de 70 centímetros de comprimento com um veneno extremamente poderoso. Essa fauna gigante foi em parte por consequência da alta quantidade de oxigênio da atmosfera do planeta e também pela falta de grandes predadores terrestres vertebrados, configuração que resultou nas formas de vida mais assustadoras que já existiram. Se existem criaturas do passado que fazem parecer que o nosso mundo foi uma terra alienígena, essa criatura certamente é uma delas. O Dolocaris foi uma criatura do período Jurássico que viveu no que hoje é a França, sendo um ser que tinha entre 4 a 20 centímetros de comprimento. Em uma primeira apresentação, o olhar tido sobre o Dolocaris pode distanciá-lo de um ser vivo e mais se assemelhar com um tipo de nave espacial ou submarino estranho. Muito dessa noção se atribui principalmente aos seus grandes olhos com cerca de 18 mil lentes, que além de ter lhe proporcionado uma ótima visão, também o faz estar entre os melhores olhos de artrópodes já preservados em fóssil. Apesar de seus fósseis serem completos, muitas perguntas ainda se mantêm de pé com relação ao que de fato ele era, sendo que ainda existe dificuldade sobre a que seus fósseis estão relacionados. Mas a ideia mais aceita é de que ele esteja em algum lugar no reino dos artrópodes. E retornando para parentes distorcidos dos tubarões, Edestus foi um peixe holocéfalo que viveu nos oceanos do Carbonífero, sendo um tipo de parente do anteriormente mencionado Helicoprion, o que é fácil de se notar quando se nota sua mandíbula serrilhada, que ostentava de um formato bem particular, tal como o Helicoprion. Mas diferente dele, o caso do Edestus não se destacava pela mandíbula, e sim pelos dentes, que ao invés de caírem quando quebravam ou ficavam gastos, continuavam crescendo até próximo do final da boca, eventualmente empurrando os dentes mais antigos para frente, de modo que fossem projetados literalmente para fora da boca. Característica que descreve seu apelido, que é comumente chamado de tubarão dente de tesoura. Edestus foi descoberto a partir de um único conjunto de dentes que foram usados para estudar a espécie, o que faz com que não muito se saiba acerca do animal. Porém, foi discutido em pesquisas recentes que o Edestus faria uso desses dentes com movimentos rápidos de cima para baixo que cortariam rapidamente a presa para logo ser digerida. Deinotherium ou Dinotério foi mais um parente distante dos elefantes que viveu entre o Mioceno Médio até o final do Pleistoceno Inferior. Como se nota, a característica marcante nesse animal está atrelada às suas presas, que cresciam para baixo se curvando para trás, sendo ausente de presas na parte superior da mandíbula. Quando em vida, esse animal crescia mais do que os elefantes modernos, podendo chegar a 4 metros de altura e 12 toneladas de peso. Os dendotérios se espalharam principalmente pela Ásia, Europa e África. E sendo naturalmente um animal herbívoro, eles vagavam se alimentando em grande parte apenas por folhas. Se acredita que o motivo do seu desaparecimento foi devido a mudanças ambientais, como seus habitats de florestas sendo gradualmente substituídos por pastagens abertas a partir da metade do Neogeno. Eles sobreviveram por mais algum tempo na África, onde sobreviveram até o final do Pleistoceno Inferior, há cerca de 1 milhão de anos atrás. Oriundo do Oligoceno,
O Paraceratherium foi uma espécie que viveu entre 34 e 23 milhões de anos, sendo nada menos do que um dos maiores mamíferos terrestres que já caminharam na Terra, se não o maior de todos. Devido à incompletude de seus fósseis, não se sabe o tamanho exato da espécie. No entanto, estima-se que eles tenham pesado entre 15 a 20 toneladas, com uma altura estimada em cerca de 5 metros e um comprimento de aproximadamente 6 metros. Esse animal é estranho por vários motivos. O primeiro e mais lógico é o tamanho. No entanto, a aparência física igualmente chama atenção por ser um tipo de mistura caótica de um animal com corpo de elefante, estrutura de cavalo e cabeça de anta. E por acaso, para ter uma noção melhor de como esse bicho era surrealmente grande, basta olhar a comparação do mesmo ao lado de um humano e um elefante africano adulto. Essa criaturinha estranha, parecida com uma lula distorcida, viveu durante o final do Jurássico pertencendo à subclasse dos Ammonites. Sabendo disso, o que principalmente torna esse animal estranho é que os Ammonites são realmente conhecidos por consistirem em cefalópodes enrolados em conchas, mas acontece que no caso do Ancyloceratina, a disposição peculiar de sua concha desenrolada não teria sido nem de perto um benefício biológico para o animal, sendo que essa característica teria na verdade feito dele um péssimo nadador, e por consequência, uma presa fácil. Quando em vida, seu tamanho podia variar bastante, indo desde 3 centímetros até 1 ou 2 metros de comprimento, o que particularmente é algo bem interessante. Pela péssima qualidade como nadador, se acredita que o Ancyloceratina teria se alimentado de animais mais lentos, provavelmente se rastejando ao fundo do mar devorando pequenos moluscos ou águas-vivas. A Aegirocassis foi um estranho radiodonte do Ordoviciano inferior na região que corresponde ao que é hoje Marrocos. Essa criatura oferece uma concepção que facilmente o assemelha a um tipo de kaiju. Medindo cerca de 2 metros de comprimento, ele era o maior animal conhecido de seu período. A carapaça que cobria a cabeça é sua principal característica, sendo uma frontal de 1 metro de comprimento e outras duas laterais semelhantes a escudos. Ele se alimentava por filtração, como fazem as baleias. E infelizmente, apesar de ter sido encontrado muito bem preservado, a cabeça dele em si não teve a mesma sorte, sendo impossível por enquanto conhecer em detalhes mais aspectos sobre ela. Porém, um espaço livre entre a parte da carapaça ainda corresponde à posição de seus olhos, que bem como em outros radiodontes, se projetavam para fora da cabeça. Num geral, é fácil perceber como este representa um espécime de aparência exclusivamente única. Esse animal é até um tanto engraçado quando se vê pela primeira vez. Cotilorhynchus foi um sinapsídeo oriundo da América do Norte do período Permiano. Além de bizarro, ele era muito grande, com cerca de 6 metros de comprimento e 2 metros de altura, o que de alguma forma não corresponde com o tamanho de sua cabeça, que era desproporcionalmente pequeno em comparação ao corpo. Talvez de alguma forma ainda seja aliviante saber que, apesar dessa bizarrice, a família Caseidae, a qual ele pertence, são um ramo de herbívoros entre os sinapsídeos. Então, se você encontrasse um pessoalmente, não teria um problema muito maior do que morrer de susto. Olhando para essa criatura, não pude deixar de comparar com um tipo de tartaruga extremamente gorda que em algum momento acabou perdendo seu casco. Pertencente ao Carbonífero Médio, o Tipoloesus foi um molusco pelágico que mais parece uma criatura alienígena. E isso não é nem exagero. À primeira vista, a imagem dessa criatura carrega uma leve semelhança com a de uma mini-baleia,
mas isso muda completamente ao ter conhecimento da maneira como capturavam suas presas. Sendo que isso acontecia através de uma língua dentada bizarra que era literalmente lançada em direção da vítima, que a agarrava puxando para ser devorada. A partir de sua concepção no mínimo incomum, que este animal recebeu o apelido de peixe dourado alienígena, uma atribuição que não apenas se define pelo olhar popular acerca da criatura, como obviamente dos próprios cientistas, que já chegaram a brincar dizendo que realmente o animal mais parece pertencer a uma raça de aliens. Endoceras foram criaturas da ordem Nautiloidea, sendo um cefalópode com concha restaque, com seu nome vindo do grego antigo, significando chifre interno. O reino dos cefalópodes é inegavelmente impressionante, e essa criatura prova isso mais uma vez pelas suas proporções que muito são contribuídas pelo tamanho de sua concha. Os endoceras eram provavelmente predadores de emboscadas que permaneciam no fundo do mar apenas esperando, se movendo só quando necessário para conseguir um abate. Essa espécie compartilha de muitas semelhanças com a espécie Cameroceras em muitos aspectos, sendo diferentes apenas na questão de que os endoceras possuem anéis concêntricos na superfície externa da concha, ao contrário dos Cameroceras que não possuem. Existem alegações acerca do endoceras mencionando o fato de que, quando em vida, poderiam chegar até 10 metros de comprimento. No entanto, tais afirmações não puderam ser averiguadas por se basearem em um relato de uma suposta concha de 9 metros que havia sido destruída. O mais aceito com base em evidências reais é que ele teria chegado a atingir até 6 metros de comprimento, o que, apesar de menor, ainda não descarta o fato de ser um espécime bem impressionante, e até assustador em certo aspecto. Longisquama foi um réptil bizarro oriundo do Triássico. Ele viveu em uma região no que é hoje o Quirguistão e consistia em uma criatura pequena de cerca de 15 centímetros de comprimento que se destacava pela presença de múltiplas estruturas dorsais que se estendiam em uma fileira ao longo das costas. Porém, além de estranho, essa também é a parte mais enigmática desse animal, pois ainda é debatido por cientistas qual seria a verdadeira função dessas estruturas. O mistério envolto nelas coube a novas discussões entre paleontólogos quanto à relação dos dinossauros com a origem das aves, já que inicialmente se acreditava que as estruturas nas costas do animal fossem penas, o que o relacionava de alguma forma com a descendência das aves. Mas isso já foi desmentido, sendo confirmado que elas não são penas. Além de que o consenso no campo da paleontologia afirma que as aves na verdade evoluíram a partir de dinossauros terópodes, o que não é o caso do Longisquama. Por curiosidade, essa ideia de que este réptil teria penas e poderia voar foi acreditado até durante a produção do filme Dinossauro da Disney, que eu até já comentei aqui no canal, ao ser representado logo no início do filme na cena em que o pequeno Parasaurolopho persegue um Longisquama, que na cena em questão foi retratado como um réptil voador, o que hoje sabemos que é uma interpretação incorreta do animal. Eu havia mencionado anteriormente o fato de que o Paraceratherium é tido como o maior mamífero terrestre que já existiu, o que é mesmo verdade, ou pelo menos em parte. Palaeoloxodon namáticus é o nome de um colosso do Pleistoceno Médio que disputa o título de maior mamífero terrestre juntamente do Paraceratherium. Esse animal pré-histórico é conhecido como o maior espécime de elefante que já existiu, chegando ao peso de 22 toneladas e um tamanho de mais de 5 metros de altura, equiparável ao tamanho de uma girafa. Isso é tão grande que o faz superar a altura de qualquer dinossauro não saurópode conhecido que já existiu. Outra característica dessa espécie é a existência de presas longas e quase retas, sendo entre outras coisas a principal diferença dele com relação a elefantes modernos, que aliás, em igual caso, eram presas igualmente gigantes, ultrapassando os 3 metros de comprimento. Esse colosso certamente é um dos exemplares mais fascinantes da pré-história. Esse é mais um espécime que se encaixa no gênero de animais de corpo desproporcional. Este em específico viveu no início do Triássico, sendo considerado o maior predador de sua época, com 5 metros de comprimento e um crânio de 1 metro. Não é exagero dizer que esse animal ostentava de um corpo desproporcional,
algo que é fácil de perceber ao olhar para suas reconstruções paleoartísticas e também o seu comparativo de tamanho com relação ao humano, o que causa um aspecto controverso nesse animal, como se tivesse um crânio de um outro animal maior colocado na sua cabeça como uma máscara. O Erythrosuchus compartilha de um caso contrário ao do Cotilorhynchus, o que aliás cria uma ideia engraçada, como se os dois tivessem ido a algum festival e ao sair acabaram trocando suas máscaras. Esse animal é bem curioso, e particularmente me chamou a atenção pelo fato de ser uma criatura que eu nunca tinha ouvido falar antes, apesar de sua aparência intrigante. O Styringasaurus pode ser inicialmente descrito como semelhante a uma iguana gigante, mas essa é uma associação que certamente falha em descrever esse animal em sua complenitude, já que na prática isso descreve uma criatura bem diferente de qualquer coisa que você já deve ter visto antes. Ele foi um animal quadrúpede com um comprimento estimado em 4 metros, sendo principalmente reconhecido pelos seus longos chifres na cabeça, que por acaso é de onde vem o seu nome, que significa lagarto com chifres. O que pelo menos para mim não pude deixar de perceber como este parece um tipo deslocado de Carnotauro, como se fosse um dinossauro da mesma espécie, só que quadrúpede. Algo que faz ser um espécime que ao mesmo tempo é bem curioso, também é bastante inusitado. É bem provável que em algum momento você já deva ter escutado ou visto alguma coisa na internet se referindo ao meme do jaré ou codrilo, mas com certeza você não sabia que esse meme realmente existiu em forma física no passado. Cacopos foi um anfíbio primitivo do Permiano que vivia como uma criatura bem adaptada à vida terrestre e que era bem pequeno, medindo cerca de 50 centímetros de comprimento. Apesar do tamanho pequeno, em sua época isso não o impedia de ter um comportamento predatório, como é sugerido principalmente a partir de seu crânio, que ostenta de várias características que apontam para isso. Temenosuchus foi um dos grandes primeiros terapsídeos onívoros existentes. Oriundo do Permiano Médio, esse espécime chegava a 2 metros de altura e até 4,5 de comprimento. Certamente esse animal dispõe de um dos crânios mais estranhos do mundo animal, sendo no formato que por um momento lembra vagamente o crânio de um hipopótamo, só que bem mais agressivo e distorcido, e de certa forma mais literal pela maneira como é frequentemente representado de forma artística. Esse é um daqueles casos que acabamos inclinados a questionar a veracidade quanto à reconstrução do animal em pauta, por parecer um tanto improvável que tenha sido realmente desse jeito. O mamute borsome foi um espécime de proboscídeo que é basicamente tão fascinante por motivos parecidos a do anteriormente mencionado Palaeoloxodon. Este animal viveu nas regiões que hoje são da Europa Ocidental à China, desde o Mioceno até o Pleistoceno inferior. Apesar de se acreditar que não chegaria ao tamanho do Palaeoloxodon com 4 metros de altura, que na verdade ainda não é pouco, o que é realmente interessante nessa criatura também tem a ver com tamanho, mas nesse caso com os tamanhos de suas presas, que de forma surpreendente podiam atingir mais de 5 metros de comprimento, o que basicamente cobre todo o seu próprio tamanho e também a altura do Palaeoloxodon, sendo as presas mais longas conhecidas do reino animal. Isso me faz pensar o quão difícil, ou no caso impossível, seria para esse animal se movimentar por entre uma floresta com algumas árvores, tendo presas como essa se ele precisasse. Agora entramos no campo mais obscuro dos animais extintos, e se antes estava estranho, agora fica bem pior. E para começar, vamos falar sobre um enigmático artrópode chamado Cambropachycope, um bicho que eu espero nunca mais ter que pronunciar novamente. Essa criatura é sem dúvida alguma o mais próximo que temos de algo alienígena que existe no nosso planeta. Como não poderia ser diferente, ele foi um animal oriundo do Cambriano, encontrado no sul da Suécia.
E nada é mais estranho nesse animal do que sua cabeça bizarra em formato de capacete que incluía um único olho grande no meio. Essa criatura felizmente não passava dos 4 milímetros de comprimento, o que não o impedia de ser um provável predador. Não há dúvidas que visualmente essa é uma das formas de vida mais bizarras que já existiram no planeta. Sendo também conhecido como H-Animal, este ser estranho consistia em um corpo mole invertebrado vivente de águas costeiras tropicais há cerca de 300 milhões de anos. O motivo desse apelido se deve pela forma de seu corpo que tinha um formato de H, tendo o tamanho variado entre 2 a 11 centímetros de comprimento. Uma outra característica dessa criatura é o fato de que ele podia se juntar com outros de sua espécie em uma fileira orgânica conhecida como estolão, se estendendo em múltiplos organismos em forma de corrente, algo que é mais notavelmente comum em plantas e muito mais raro em animais. Muito em decorrência de alguns fatores, essa criatura foi inicialmente classificada como Animalia incertae sedis, ou problemática, termo que significa de classificação incerta, sendo usado em grupos taxonômicos em que suas relações mais amplas são particularmente incertas. Esse, por acaso, é aliás também o caso compartilhado pelo anteriormente mencionado Cambropachycope, que também é considerado uma problemática. Pois é, eu acabei repetindo o nome desse bicho de novo. Atopodentatus foi um sauropterídeo de cerca de 2,75 metros de comprimento existente no início do Triássico Médio, existindo há cerca de 240 milhões de anos. Bem como muitos dos animais apresentados até agora, seu nome faz referência à natureza única de sua anatomia, sendo derivado do grego antigo para as palavras dentado e incomum. Por conta dessa identidade, houve muita confusão em classificar esse animal, que anteriormente era acreditado que se alimentava por filtragem de invertebrados do fundo do mar. No entanto, com mais estudos, em 2016 foi revelado que, na verdade, ele se alimentava de algas, se tornando um caso extremamente raro de um réptil marinho de alimentação herbívora. Os equívocos quanto a esse animal se estenderam principalmente para sua reconstrução, que com o modelo inicial acreditado como sendo um filtrador, propôs um crânio com um tipo particular de mandíbula vertical em formato de zíper, que contribuiu para a percepção mais estranha do animal. No entanto, com as novas pesquisas de 2016, concluiu-se que essa interpretação foi equivocada, tida por um erro no crânio do animal que estava gravemente danificado, levando mais tarde ao entendimento de que ele na verdade tinha uma mandíbula moldada em formato de martelo, semelhante à cabeça dos tubarões cabeça de martelo. Apesar disso, essa nova leitura não descarta o olhar surreal quanto a essa criatura, que leva ao sentido mais literal às características dos hadrossauros conhecidos como dinossauros bico de pato. E para falar a verdade, essa leitura faz lembrar bastante as primeiras reconstruções dos dinossauros deste e demais grupos que eram representados de formas bem equivocadas há cerca de um século atrás. Só que incrivelmente nesse caso sendo até mais deslocado do que alguns dessa época. Prolypterium foi um espécime oriundo do Mioceno Médio, e esse animal de aparência superficialmente semelhante a um cervo ou okapi media cerca de 1,8 metros de comprimento, mas sendo diferente pela formação de seus chifres, que biologicamente são chamados de ossicones, que se definiam em formato único com largura de 35 centímetros, presente apenas nos machos, enquanto as fêmeas ostentavam de um conjunto delgado mais semelhante a chifres convencionais. Ainda existem debates acerca da taxonomia do Prolypterium. Durante algum tempo, inclusive, essa espécie foi descrita como um parente do Civaterium, que foi um parente distante das girafas, mas isso foi desconsiderado mais tarde. Se você já jogou Subnautica, vai concordar comigo que essa criatura poderia ser facilmente um dos animais da fauna do jogo, até mesmo como um possível espécime da classe Leviathan. Hominidens foi um espécime descrito pela primeira vez em 1994, e a partir de sua única parte descoberta, sendo uma série de aparelhos bucais e estruturas semelhantes a garras, foi inicialmente interpretado erroneamente como sendo pertencente a partes de Anomalocarídeos, algo que foi corrigido mais tarde, compreendendo se tratar de partes pertencentes a uma criatura de mais de 1,5 metros de comprimento oriundo do Cambriano.
O Hominidens é principalmente conhecido por suas grandes garras laterais às suas mandíbulas, que somado ao seu tamanho, proporcionou uma das maiores monstruosidades viventes de sua época, se não o maior de todos. Então, de certo modo, mesmo não estando no jogo Subnáutica, é certo dizer que ele foi autenticamente um verdadeiro Leviatã do Cambriano. Essa criatura tem uma ideia parecida com o anteriormente mencionado H-Animal, tanto que este por acaso também é conhecido pelo nome de Y, ou Y-Animal, que mais uma vez faz referência à forma do animal em questão, podendo chegar a tamanhos variados que vão desde 7,5 a 20,5 centímetros de comprimento. E também da mesma forma que o H-Animal e esse bicho que eu não quero mais falar o nome, devido à natureza enigmática e em certo ponto contraditória desse animal, ele é também classificado como uma problemática. Isso principalmente devido às suas características serem bem semelhantes aos Coelenterados, mas possuir uma simetria e intestino completo, por exemplo, o que sugere o contrário. Além da base em forma de caule, 2 braços longos compondo a maior parte do corpo é o que contribuem para o seu apelido de Y, e ao mesmo tempo também é fonte de mistério devido ao fato de não possuir adaptações para capturar presas, sendo então incerto a real função desses braços, que em teoria serviriam para levar a presa até o centro dos 2 membros, onde se acredita estar localizada a boca, entre outras coisas sendo características que definem esse animal como ainda sendo um mistério da ciência. E bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse foi o iceberg dos animais extintos estranhos que eu queria cobrir no vídeo de hoje. Pelo imenso trabalho e tempo que foi gasto na construção desse conteúdo, é bem possível que eu tenha cometido algum erro com algum comentário referente às espécies do vídeo. O que é inevitável, pois mesmo paleontologia sendo um assunto que eu gosto bastante, eu naturalmente não sou um especialista no assunto. Então eu peço por favor que, se foi esse o caso, que você esteja à vontade para me corrigir nos comentários. Enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e tenha tido uma boa experiência com ele. E no mais é isso, nos vemos no próximo vídeo. Até mais!